Esta semana, João Miguel Tavares sentiu-se gerado e estimulado por causa das declarações do ministro Miguel Relvas depois da vaia de que foi alvo. Pedro Mexia declara-se judoca, como Putin, depois de ganhar as eleições russas. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se estripado. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos num fim de semana considerado crucial para o euro e para a própria União Europeia. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra com os heróis do costume, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia. O Pedro Mexia desta vez ao telefone porque teve de ir matar saudades da imprensa de referência. Hello, London. De referência não só, porque isto também tem uma vasta imprensa de não referência, aliás. Mas e qual é que privilegia? Eu privilegio a de referência, de facto, até porque vendo muito pouco. E, portanto, se não a privilegiamos... E deixou de haver mamas na página 3 do The Sun e desde essa altura tu perdeste interesse. Sabes que ver mamas em 2011 não é uma atividade muito complicada, não é preciso sair de casa. Os ingleses já digeriram a eliminação do Manchester United da Liga dos Campeões? Dos dois Manchester. Dos dois, mas foi aquele que foi eliminado pelo Benfica foi o United. Devo dizer que a única notícia portuguesa da última semana, desde que eu estou cá, foi a vitória do Benfica. Portanto, o mundo está nos eixos. Vamos então distribuir as pastas ministeriais por esta semana. O João Miguel Tavares quer ficar ministro dos bois. Ainda há disso, João Miguel Tavares? Então não há, Carlos. Eu, aliás, estou convencido que é aquela coisa, como se costuma dizer, um dia que haja um apocalipse nuclear, as únicas espécies que sobreviverão são as baratas e os bois. Aquilo é tudo mesmo muito difícil de matar. Está a falar da notícia do Jornal Público, segundo a qual terá havido uma dança de cadeiras nas administrações hospitalares. Exatamente. Cadeiras coloridas com as cores dos partidos que neste momento estão no poder. E parece que, aliás, as únicas picardias que atualmente existem de PSD e CDS é exatamente nessa luta. Parece que há algumas batatadas no bafão partidário de gente dizer não, esse lugar é meu, não, afinal é meu. E, portanto, isto está tudo... Os velhos hábitos não se perdem. É isso, basicamente é isso. E é o que é mais chocante nisto tudo. Aliás, as notícias que vieram foi exatamente sobre administrações hospitalares, mas dá-me a ideia que vieram aquelas só porque ainda ninguém se deu ao trabalho de procurar muitas mais do que isso, porque senão elas iriam aparecer por aí em catadupa. E esse eu acho que é um trabalho que os jornalistas realmente têm que fazer neste momento, porque eu recordo que em agosto Miguel Relvas veio para a comunicação social falar muito orgulhoso no novo Estatuto para a Administração Pública e no novo paradigma da função pública portuguesa, em que basicamente dizia que a partir de agora, para aceder aos cargos da Administração Pública, passaria a existir regras claras e concursos públicos. E, portanto, o que é que ele logo nessa altura... Curiosamente, ele fez uma pequena divisão, porque existem dois estatutos. Existe o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública e existe o Estatuto dos Gestores Públicos. E são dois estatutos diferentes. E, portanto, Miguel Relvas, na altura, explicou que não conseguia mudar os dois ao mesmo tempo, porque era uma coisa muito complicada. E, portanto, logo as nomeações todas dos institutos públicos ficavam de fora dessa suposta purificação da administração pública. Mas, pelos vistos, mesmo os outros, nem os outros, chegam algum dia a ser praticados, ou seja, a lei está a ser reformulada, ainda não entrou em vigor, e enquanto entra em vigor e não entra em vigor, deixamos lá encher e enxamear tudo o que é cargo político com os bois. O facto disto se passar nos hospitais parece-lhe relevante, Ricardo Araújo Pereira? Parece-me muito relevante que seja nos hospitais, porque normalmente este tipo de lugar é uma espécie de lugar cativo em regime de rotatividade. Portanto, as pessoas que estão a entrar agora, em princípio, já lá estiveram. Estão só a entrar para ver se os bibelôs estão no sítio, se a cadeira está quentinha. E o antecessor, em circunstâncias normais, daqui a 5, 7, 10 anos, voltava. Mas o que é que se passa? O PSD, com esta vontade de tratar da saúde ao Sistema Nacional de Saúde, é possível que estes lugares vão acabando, porque os próprios hospitais são capazes de ir... deixar de ser, por exemplo, públicos ou assim. E então é possível que esta seja a última oportunidade de pôr um boi naqueles lugares da administração da saúde. E, portanto, uma vez que é a última, compreende-se. Haverá a forma de controlar o apetite das máquinas partidárias pelos cargos da administração pública, Pedro Mexia? Uma das alegrias do sistema político português é quando nós nos fartamos de um partido como o PSD ou como o PS, que enche a administração pública com os seus bois, podemos sempre votar no PSD ou no PS nas eleições seguintes,
que enche a administração pública com os seus bois. Ou seja, basicamente tudo o que agora também no CDS, não é? E agora, sim, mas o CDS, sim, também, claro, com certeza. O CDS tem menos gente, não é? Basicamente. Não mais virtude, mas menos gente. Mas todas essas matérias que dizem respeito, quer à corrupção, quer aos bois, quer a uma série de outros defeitos da democracia portuguesa, não há verdadeiramente uma grande superioridade moral, por assim dizer, do PSD face ao PS ou vice-versa. E, portanto, há este ciclo vicioso de que nos fartamos desse tipo de comportamentos de um dos partidos e vamos alegremente votar no outro que faz o mesmo. Mas que era suposto ir acabar, a questão é essa, não é? Foi anunciado que este ciclo ia ser quebrado. É verdade que o No Jobs for the Boys já tinha sido anunciado por António Guterres. Isso é outra coisa que acontece, fartamos-nos de um partido que não cumpre promessas e votamos no outro que não cumpre promessas. Houve até um dirigente do Partido Socialista que veio dizer que o ministro é uma pessoa bem intencionada, mas que não tem força suficiente perante o apetite das máquinas partidárias. Quem é que é uma pessoa bem intencionada? O atual Ministro da Saúde. O da Saúde. Por momentos pensei que fosse Miguel Arnaldo. Não. Não chegamos tão longe. Ele é bastante intencionado. Ele tem um ar, aliás, de Tony Soprano absolutamente terrível. Quer dizer, bem intencionado. Eu não sei se isso não dá processo. Sim, eu quero demarcar-me destas declarações. Não no sentido de ser um chefe do crime organizado, mas no sentido de ser uma pessoa muito eficaz na sua missão. Muito todo. Como se viu nos impostos, aliás. Está atribuído o Ministério dos Bois por esta semana, fica para o João Miguel Tavares, e é a vez de empossarmos o Ricardo Araújo Pereira como Ministro do Pranto. O que é que lhe dá vontade de chorar, Ricardo Araújo Pereira? Neste momento quase tudo, Carlos. Quase tudo, sim. Neste momento quase tudo. O Benfica foi apurado. Sim, foi. Mas jogou um bocado mal. Jogou fraquinho e na taça também, enfim. Mas mas estava mesmo na política quase tudo. E fiquei comovido com aquela ministra italiana que... Está a referir-se à ministra do Trabalho italiano. Exatamente. Elsa Fornero. Que chorou quando estava a anunciar ao país que o governo iria impor sacrifícios. Aliás, ela começou a chorar a meio da palavra sacrifícios. E o Primeiro-Ministro teve de vir em auxílio dela dizer era sacrifícios que ela queria dizer. Só para ficar claro, esta senhora que está a chorar não conseguiu... Para quem não percebeu, que sacrifícios é isto? Mas a senhora chorou e pareceu-me que estava a chorar com vontade. Portanto, ela estava, de facto, perturbada com aquilo que estava a fazer. E é interessante. No mínimo, isso é interessante. Porque é uma inversão. Nós cá, por exemplo, somos nós que choramos. Não é? O Governo não chora assim tanto. Qual dos membros do Governo português é que gostaria de ver num pranto? Um qualquer. Servia-me um qualquer. Já não era mal. Tivemos um Presidente da República que chorava. Que era chorão, sim, era muito chorão. Mas quase nunca a propósito destes temas. Era chorão, mas não a propósito destes temas. Comoveu-se ao ver chorar a ministra italiana, Pedro Mexia. Sei que viu aquilo sem som. Eu vi aquilo sem som e não percebi o que é que se passava. Nunca se está à espera que tecnocratas chorem, não é? Uma senhora a chorar na televisão pode ser uma telenovela, não é? Chorar fica sempre mal, por mais sincero que seja. Quer dizer, se nós pensamos nos... Isto é que é de homem, é? Pá, tu és horrível. Não, é verdade. Se nós pensamos nos chorões portugueses, como Jorge Sampaio ou Luís Filipe Menezes, que também já chorou, Paulo Portas também já lhe vieram as lágrimas aos olhos mais do que uma vez, e pode ser a coisa mais lancinante, pode-lhe ter morrido o pai nesse dia, que fica mal. Quando é um político, quando é uma figura pública, quando é alguém que num certo sentido representa, não é, há qualquer coisa ali que é mais ofensivo do que tocante. Enquanto quando é um desconhecido a chorar, geralmente é mais tocante. Quando é uma figura pública, a gente sinceramente desconfia. Mas quero lembrar que o Primeiro-Ministro português, quando ainda estava na oposição e teve que fazer teve que viabilizar um dos PECs do governo Sócrates, depois pediu desculpa aos portugueses. É uma forma de chorar também, não é? Eu acho mais bizarro ainda, se é que se pode dizer isso, pedir desculpa do que chorar. Agora vamos dar a palavra aqui a alguém com outra sensibilidade. Carlos, João Miguel Tavares, vê as Mas lágrimas da ministra italiana como um ato de populismo ou de sensibilidade humana? Não, acho que não. Só mesmo alguém que está em Londres a ver televisão sem som é que pode achar que aquilo foi minimamente ensaiado. Tu achas que o Pedro...
Eu sei que não disseste, apeteceu uma pena chega um bocadinho demagógico. Se eu não disse isso, não respondas a isso que eu não tivesse dito. Eu sei, mas tu estás longe, percebes? Não... Mas achas que é ele fácil, devia... cortamos o microfone e tu já não dizes nada. Achas que o Pedro devia usufruir do audiovisual em toda a sua... Em toda a sua... Põe tudo. Sobretudo quando se está a falar do Parlamento italiano, que tem tantos motivos de interesse. Mas a senhora estava manifestamente comovida. E eu não realmente tenho mesmo a sensibilidade diferente do Pedro. As lágrimas de crocodilo acho-as ofensivas. Quando elas são genuínas, não. Acho que também fiquei sensibilizado. E fiquei também sensibilizado pelo Monti. Que foi um gentleman ali no meio daquilo. O Pedro pergunta se é fácil distingui-las. Não, para mim, eu acho que é relativamente fácil distingui-las, sim. Mas ouve lá, mas isso sou eu... esta tua capacidade. Exatamente, mas isso sou eu que não sou um cínico e acredito na bondade da alma humana. Eu acho que vou desligar. Não. Deixa de ficar aí, vá. Temos então, e é mais uma vez uma estreia deste Governo de Sombra, um ministro do pranto, desta vez, e vamos ter também um ministro da perseguição. Não me diga que foi por isso que se refugiou em Londres, Pedro Mexia. Eu não estou exatamente refugiado. Estar numa semana de férias em Londres, que fica a 2 horas de Lisboa. Podia ser como o Vale Azevedo. Não estou em Timbuktu, mas... O Vale Azevedo também está em Londres. Está, mas eu volto e de livre vontade. A que perseguição é que se refere o Ministério que quer para si desta vez? É uma perseguição, foi as únicas palavras em português aproximativo que eu li na imprensa inglesa nesta semana, foi a expressão, eu vou citar, mania de perseguição, que é uma atitude que eles atribuem a André Vilas-Boas, que se tornou uma espécie de novo Mourinho aqui na imprensa inglesa, e ele esta semana queixou-se muito de que é perseguido e de que o Chelsea é atacado e de que uma vitória é uma derrota da imprensa, todas aquelas coisas que nós já conhecemos de outras paragens, e então um jornal trazia um longo artigo que era uma espécie de análise psicológica do André Vilas-Boas, e referia-se a ele como um aristocrata de Braga, o que me pareceu sempre uma frase um pouco estranha, mas e dizia que ele, tal como Mourinho e tal como os portugueses, sofria de mania de perseguição. E depois traduziam ou isso ficava assim como uma coisa exótica? Não, dizia assim, pelos vistos a expressão já é tão corrente entre os tifosi que já não é preciso traduzir. E esta... como o Catenaccio. Já bem basta português e italiano ser borrelista, não é? Portanto, nós continuamos a ser conhecidos pelos nossos traços mais encantadores no mundo, mesmo uma pessoa, enfim... digamos, articulada e aristocrata, como André Vilas-Boas. Mas é interessante porque às vezes a gente diz a palavra saudade é só portuguesa e não tem tradução, e pelos vistos mania da perseguical também está a fazer o seu caminho. Não, o que eu achei notável é que ele não traduzia, portanto significa que isto entrou no léxico de qualquer adepto de futebol. Vê-se nesta imagem de que os portugueses têm a mania da perseguical, ou acha que isto são os bifes a perseguir-nos, Ricardo Araújo Pereira? Isso justamente, acho que é a segunda. E ainda por cima, há muitas vezes em que os portugueses, sobretudo residentes em Inglaterra, têm a mania de perseguical e com razão. E lá está, falámos em Vale Azevedo, que devia ter mais, mas acho que a Interpol anda a tentar fazer-lhe uma perseguical. O próprio Cristiano Ronaldo, quando esteve em Inglaterra, suportou várias perseguicais dos tabloides e de... Isso é o plural de perseguical. Exatamente. E de adolescentes em fúria. E, portanto, calem-se, bifes. Somos um povo de queixinhas, João Miguel Tavares. Não, isso somos. Isso é definitivamente... nós não... É aquele lado... Gostamos de ver choramingar. Gostamos de ver choramingar, definitivamente. E é aquele lado do ciclotímico, que é ou nós estamos em perfeito estado exultante ou então andamos deprimidos. E aquele meio termo pachorrente na qual se movem a maior parte dos povos, não é para nós. Nós ou somos bestiais ou somos umas bestas. Será que isto revela, citando o grande Tony, será que isto revela mal perder depois do Benfica ter contribuído esta semana para a eliminação do Manchester United nos Champions? Não contribuiu, atenção. Contribuiu? O Benfica foi perfeitamente inocente. Nesta jornada. Foi o Manchester que se enterrou a si próprio. Pronto, está esclarecido o âmbito do Ministério da Perseguical.
criado esta semana pelo Pedro Mexia. Daqui a pouco a Cimeira Europeia e a imposição de um novo tratado que os ingleses recusam, por parte do já famoso par Mercosi. Por agora, o João Miguel Tavares declara-se gerado e estimulado. Nota aí uma discreta homenagem ao ministro Miguel Relvas. João Miguel Tavares. Ao ministro Miguel Relvas, é verdade. Todos estes climas são gerados e são estimulados. Este clima foi estimulado. Estavam aqui vários altares. Mas por quem? Mas não sei, não me compete a mim, eu não sou comentador político. Um partido político? Não sou comentador político. Ora, cá está. Isto não é só uma homenagem ao ministro Miguel Relvas, é também uma homenagem a Pedro Mexia. Como os nossos ouvintes sabem, nós somos uma espécie de almas gêmeas, estamos quase sempre de acordo um com o outro. E portanto, também temos aqui mais um exemplo de perseguial. Lá está, agora em Miguel Relvas, exatamente para provar o ponto anterior. Ou seja, Miguel Relvas e o governo, como sabe, está a querer acabar com uma porrada monumental de freguesias, nada contra, acho que aliás faz algum sentido. E depois ele foi ao Congresso Nacional das Freguesias e, imaginem-se, foi apopado. Primeiro ele louvou, Miguel Relvas louvou a sua própria coragem, disse: eu sou extraordinário, absolutamente maravilhoso por estar aqui, tão corajoso que eu sou. Mas e depois foi vaiado, como seria de esperar para tantas pessoas que vão ficar sem o seu lugar na junta. E o que é que ele se lembrou de dizer? Basicamente lembrou-se de dizer que aquelas vaias foram geradas e estimuladas. E já não tenho nada contra aquelas coisas, todos nós precisamos primeiro de um estímulo para gerar alguma coisa, mas Miguel Relvas pôs aquilo de uma forma que é a velha forma do político português mais batido, receabeado e basicamente enjoativo, como só consegue ser, que é: as pessoas não podem protestar por si só. Há sempre movimentos tenebrosos, há sempre ali urdiduras que fazem com que as pessoas, até vaiar, tenha que obrigatoriamente haver por trás estranhos movimentos das forças políticas portuguesas. E isto é aquela coisa que nunca é muito democrático e faz-me um bocadinho de comichão. Atribui significado político a esta vaia, Pedro Mexia? Se uma pessoa ouve dizer que quer acabar com ela, é normal que assobie. Diria que é uma atitude compreensível. Talvez até, às vezes, possa fazer mais do que isso. Pois é isso. Portanto, aí a atitude do ministro Miguel Relvas é a atitude normal em manifestações, greves, contestação social, etc. Há sempre a ideia de que não são as próprias pessoas que estão ou a defender os seus direitos ou a protestar pelas suas condições ou pelas políticas que estão a ser implementadas, mas são as centrais sindicais, os partidos, as forças... Também é para isso que existem as centrais sindicais e os partidos. Claro, com certeza. Não, mas ele tem razão. É que em Portugal parece que nunca são os manifestantes que se manifestam. Eles estão lá, mas é para manifestar qualquer coisa de... E às vezes não são, é justo que se diga, mas não é manifestamente o caso. Com certeza este caso. Sente-se mais gerado ou estimulado, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu estava justamente a fazer uma introspeção agora para verificar isso, porque eu sei, uma das duas estou, porque é impossível alguém discordar do governo, a não ser que esteja uma dessas, ou gerado ou estimulado. Porque o governo, como sabemos, o programa do governo é a verdade. Talvez possamos pôr aqui em pós-produção, quando eu digo a verdade, uma música celestial. Vamos ver. Pode ser um ecozinho. Exato. Portanto, é isso que eu acho que só estando estimulado ou gerado, não é? Mas ainda por cima, Miguel Relvas este governo tem experiência nisto de estimular os protestos, porque, pelos vistos, cada vez é mais claro que foi o que a polícia fez à porta da Assembleia da República. E, portanto, é possível que... Parece que é cada vez mais claro. Pode ser que Miguel Relvas tenha pensado que um colega do governo tivesse ordenado esta instigada... Os polícias, às tantas foram também os polícias. Podem ser polícias a vaiar Miguel Relvas, pode ser isso. Ficou explicado porque é que o João Miguel Tavares se diz gerado e estimulado. E agora uma dúvida que se vai desfazer de imediato: porque é que o Pedro Mexia nos aparece aqui, à distância, a anunciar-se judoca? Isso não é exercício físico demasiado perigoso para si, Pedro Mexia? Não é exercício físico demasiado perigoso para mim. Então assim, ao contrário do que as evidências indicam. Sinto-me judoca porque foi num campeonato de judo que o presidente barra primeiro-ministro barra presidente barra não sabe bem da Rússia, Vladimir Putin, teve o seu momento de princípio de queda. Curiosamente, depois de termos falado da vaia a Miguel Relvas, temos aqui outra vaia. Exatamente. Ele que gosta muito desse tipo de... Tudo o que seja atividades físicas, aliás, é claramente o
o líder político mundial mais vezes fotografado em tronco nu, e ele foi entregar uns prémios num campeonato de judo e foi vaiado. Imediatamente depois a entourage dele disse que eles estavam a vaiar um atleta, outros tinham dito que as pessoas estavam a vaiar porque queriam ir à casa de banho e tinham fechado as portas. Enfim, havia uma série de teses interessantes. Sendo que umas semanas depois houve eleições e o partido de Putin, que ganhou com maioria relativa, mas perdeu 77 deputados e 15%. E mesmo assim, muitas pessoas, começando pela oposição e por Gorbachev, por exemplo, acham que as eleições foram manipuladas. Portanto, estamos aqui num momento do princípio do fim, o que é claramente uma boa notícia, porque tem havido muita gente a fazer comparações abusivas entre democracias e ditaduras nos últimos meses, entre a Espanha e a Líbia, coisas desse género. Ora, se há uma democracia, que apesar de tudo é genericamente uma democracia, que pode ser aproximada de uma ditadura, é precisamente a russa, porque, enfim, matam-se jornalistas, fecham-se canais de televisão, são afastados políticos locais, são presos empresários, são tudo coisas que não são exatamente, que não fazem parte da Magna Carta, digamos assim. E, portanto, e aliás, o regime russo tem até umas semelhanças quase carnavalescas, como, por exemplo, o que se passava em Itália, porque também há uma série de putinetes. Putinetes, é muito bom. Isso tem que ser registado. De putinetes, assim como havia as Berlusconetes, que não soa tão bem, é verdade. E as Santanetes, não é? Putinetes é muito bom. E há uma série de deputadas giraças e de assessoras que são misses da Ucrânia não, que a Ucrânia já não é da Rússia. Pois. Mas, enfim, é um regime bastante sui generis e pode, aparentemente, estar no princípio do fim. Surpreendeu que o partido de Putin tivesse ganho as eleições russas, Ricardo Araújo Pereira? Não é assim tão surpreendente. Nem são surpreendentes as acusações de resultados forjados, manipulados, sim, porque é como diz o Pedro, a democracia russa é uma democracia para a qual até as democracias italianas e madeirense olham com sobranceria e desprezo. E, portanto, Tem simpatia por Putin, João Miguel Tavares? Bom, acho que nem a mãe dele, não. Não acho sei, que nem a mãe. Como ele parece muito em tronco do... Obrigado, Carlos Vaz Marques. Obrigado por essa partilha. Eu realmente queria admitir aqui então aos microfones da TSF que homens em tronco número, porque me impressionam imenso. Eu acho que os russos, como se percebeu, quando o Império Soviético desabou, eles preferiram, querem democracia a sério ou querem ordem? Eles preferiram, querem ordem. E, portanto, querem ordem... Ordem com máfias. Não, com máfias, mas também com melhoria de vida, não é? Ou seja, isso também foi claro, a vida na Rússia melhorou muito. Até que chega uma altura, evidentemente, que é por isso que eu sou um otimista em relação à humanidade. Agora fecha outra vez os ouvidos, Pedro Mexia, tapa os ouvidos, em que há uma juventude que já não sabe bem o que é o Império Soviético, que já viveu em democracia e que quer mais, e que quer liberdade e que quer poder exprimir-se. E, portanto, quando essas pessoas começam a crescer, naturalmente os ditadores começam a ver a vida andar para trás, e ainda bem. Segundo isso, segundo a tua opinião, é por isso que o Partido Comunista da União Soviética, da Rússia, agora teve 20% nas eleições. Exatamente. Aquela nostalgia. São as pessoas a sonhar com um mundo melhor. Entregamos assim o kimono ao judoca Pedro Mexia. É a altura de percebermos o que faz com que o Ricardo Araújo Pereira se declare estripado. Espero que não tenha doído muito, Ricardo. Não dói muito porque enfim, já vai sendo um hábito. O que é que viu de errado na cobertura do chamado caso do estripador de Lisboa, que é disso que quer falar? Ora bem, quanto tempo é que temos? O que é que há para não gostar na cobertura? Vamos lá ver. Primeiro, a notícia foi dada... Não interessa muito quem são os nomes dos jornais, porque eles vão alternando e, neste caso, foram uns, no outro caso serão outros. O Jornal Sol apresentou uma entrevista com o com o confesso estripador de Lisboa. Dizendo o Sol apanhou o estripador de Lisboa. Só que, passado algum tempo, pouco, não muito, a polícia, os polícias que escrevem nos jornais, que infelizmente são bastantes,
e quase todos no Correio da Manhã, começaram a dizer que era duvidoso que... O João Miguel Tavares vem de boné hoje. Hoje vem de boné. Não sei se será um... Boné de polícia. Não, não, é de esquerda. Mas é um boné a bloco de esquerda. Mas, enfim, a polícia, quer os polícias colonistas, quer os não colonistas, começaram a dizer que era duvidoso que o estripador fosse mais do que apenas um idiota que se gaba de ser estripador. Que é um passatempo, enfim, que tem bastantes adeptos, às vezes, nas zonas limítrofes das cidades e em outros sítios. E neste momento não se percebe muito bem, porque o único jornal que continua a insistir que ele é o estripador é o Sol. Os outros começam a abandonar essa tese. E é isto, entretanto, o caso é enternecedor a todos os níveis, porque tem vindo a público entrevistas do filho, que foi aparentemente quem o denunciou, não só à TVI, como também a Felícia Cabrita. Num programa de televisão? Exato, no programa de televisão é o programa A Casa dos Segredos, que é um reality show para onde as pessoas entram e têm de levar uns segredos consigo. E o segredo, O Meu Pai é o Estripador de Lisboa, era o segundo da lista deste rapaz, era o número 2. Eu gostava, os jornais não dizem qual era. O primeiro, tenho um frúnculo no rabo. Eu suponho, quer dizer, tudo o que seja menos do que a minha mãe é um senhor de bigode que invadiu a Polónia em 1939, não merece estar em segundo lugar em relação ao meu pai. Em primeiro, aliás, em relação ao meu pai, é o Estripador de Lisboa. E, portanto, tem sido muito giro. O próprio filho veio dizer: não, aquilo era. A gente às vezes acusava-o de ser o Estripador de Lisboa, mas era na brincadeira. Como acontece na qualquer família tradicional. À noite estamos à lareira e dizemos: pai, tu esventras mulheres. Também havia histórias de lobisomens. Sim. Portanto, à lareira. A entrevista ao homem que garante ser o autor dos crimes deixa-lhe dúvidas, João Miguel Tavares? Não, o caso em mim deixa-me imensas dúvidas, como é evidente. A única questão, eu não dou por adquirido que aquilo seja mentira, como o Ricardo já está a fazer. Não estou a fazer, só estou a constatar. Estás a constatar as complexidades da coisa. Sim. Não, a história é muito estranha, ao mesmo tempo tão bizarra que merecia um dia acabar em telenovela da TVI, quem sabe. Agora, a Felícia Cabrita, que foi quem assinou a notícia no Sol, não é propriamente uma amadora nestas leads. O Sol continua a manter a história e sobretudo, há uma coisa decisiva, que a Felícia Cabrita dizia na primeira reportagem, que ele descreveu aspectos do crime que não vieram que nos jornais. Não estavam nos jornais. E sendo que isso depois também já foi desmentido. Portanto, aí é que está a questão. Agora, também é verdade que o senhor continua preso. Portanto, no meio disto tudo... E merece. Seja ou não seja o estripador, o certo é que ele merece malhar com os ossos na cadeia. Este é o tipo de caso que imagino que não lhe traz chegado ao conhecimento aí em Londres, Pedro Mexia. Então não chegou, claro. Chegou. Não foi capa do Sun? Até pelo facto de já ser um acontecimento quando eu estava aí. E é uma velha tradição londrina, não é? Confessar crimes que não se cometeu é uma coisa muito, muito comum. Não há praticamente serial killer que não gera uma onda de confissões. Isso é um fenómeno patológico conhecido. Há um outro fenómeno conhecido, eu não conheço a Felícia Cabrita, mas outro dia fui a um telejornal, a uma televisão, uma coisa qualquer do género, e estive na caracterização com ela, e ela olhou para mim e eu imediatamente estaria disposto a confessar qualquer crime. qualquer furúnculo. Porque ela de facto tem qualquer poder inquietante de nos extrair confissões mesmo de crimes que não cometemos. Portanto, eu percebi perfeitamente, quando ela olhou para mim, com um ar absolutamente raio-x, de repente ela sabia o histórico do meu computador, só de olhar para mim. Eu percebi realmente porque é que ela consegue tantas caixas, é porque as pessoas confessam coisas à Felícia Cabrita, é um facto. Olha, mas deixa-me dizer de Pedro Mexia que eu agradeço. Essa imagem vai ficar guardada no meu coração durante toda esta semana, que é tu e a Felícia Cabrita numa sala de maquilhagem numa televisão portuguesa. Os dois lado a lado, tão bonitos. Está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara estripado. Agora a crise do euro e da Europa, a decisão de Merkel e de Sarkozy de avançarem com um novo tratado europeu foi já rejeitada pelos ingleses e também pelos húngaros. Houve um acordo entre os 17 do euro para serem introduzidas sanções automáticas a quem não cumprir os limites do déficit. Parece-lhe que isto pode contribuir para atenuar as incertezas que se têm vindo a agravar ao longo dos últimos meses em relação
ao futuro da Europa, João Miguel Tavares? Oh, Carlos, isso é uma coisa que nem as pessoas... Isso é uma coisa que nem sequer as pessoas inteligentes sabem, quanto mais perguntar-me isso a mim, não é? É impossível saber, não é? A única coisa que eu achei mais curioso e que aparentemente vai chegar a acordo, manifestamente a questão dos tratados é demasiado complexa e, sobretudo, ninguém imagina como é que 27 países de repente andavam a promover referendos e a discutir tratados num espaço de 3 meses, porque é suposto isto ser aprovado com uma enorme velocidade. É que aparentemente talvez chegue a acordo a uma coisa que se chama Mecanismo Europeu de Estabilidade. E este Mecanismo Europeu de Estabilidade tem as siglas MEE, que eu proponho que em Portugal nós começamos exatamente sempre a chamar-lhe MEE, e cada vez que falamos nisso chamamos MEE, porque é isso basicamente... O Mecanismo Europeu de Estabilidade é o nome são as sanções automáticas em caso de incumprimento de déficit. Não, e também basicamente mais uma carrada de dinheiro, supostamente suportada pelo BCE, uma espécie de aproximação também às Eurobonds, basicamente. 200 milhões que foram da Europa para reforçar o FMI. Exatamente. Embora esse mecanismo também ainda está a ser estudado e ainda há dúvidas sobre isso e ninguém ainda está-se muito longe de chegar a um acordo claro sobre isso, sobretudo ainda à hora que nós estamos a falar. Agora, eu acho muito curioso esse MEE, porque é isso que nós estamos, é como ovelhas, não é? Quer dizer, o papel de Portugal nisto é a ovelhinha que vai atrás agora. Isto visto de Londres, ou seja, de fora da zona euro, o que é que tem de diferente, Pedro Mexia? É uma festa. Visto de Londres é uma festa porque, basicamente, alguém lembrava ontem que dos últimos 5 primeiros ministros conservadores ingleses, 4 caíram em parte por complicações na gestão da questão europeia. Por se tornarem demasiado europeístas. Sim, exatamente. Para os padrões ingleses, naturalmente. E para os padrões ingleses. E, de facto, ontem também alguém dizia num debate sobre essa questão uma frase interessante que dizia que se houver um referendo em Inglaterra sobre a União Europeia, sobre o euro, ele dizia assim, sobre qualquer assunto europeu, seja qual for a pergunta, a resposta é não. Seja qual for a formulação, seja qual for a pergunta. E isto, que em Inglaterra é óbvio, acaba por ser também relativamente provável a muitos dos países, tendo em conta o historial de referendos. Ou seja, se de facto se aproveita este momento de crise para dar passos em frente na União propriamente dita, convém não esquecer que os passos anteriores foram frustrados sempre que houve referendos. Ou seja, sempre que se perguntou às populações, enfim, que é aquela coisa desagradável que tem o processo europeu, porque quando não se pergunta às populações as coisas correm bem. Dito isto, é óbvio que tem que haver regras de disciplina fiscal, é óbvio que essas regras deviam existir à cabeça, ou seja, se um país entra na moeda única, se um país entra numa política monetária unida, em que, portanto, o comportamento de um afeta os outros, a regras de disciplina fiscal e monetária parecem-me o mínimo. Em segundo lugar, a ideia da Europa a 2 velocidades é fatal num clube de ricos e pobres. Nunca será possível, a não ser que se acabe com a sociedade com classe na Europa, mas como esse sonho está um bocadinho distante historicamente, enquanto houver ricos e pobres haverá 2 ou 20 velocidades. Isso vai acontecer na Europa sempre, porque não é possível um clube com 27. Portanto, o Financial Times como a Economist já previram o desaparecimento da moeda comum europeia em breve. E os Metallica. Também? Deixa-me só acrescentar isso, porque os Metallica... Os Metallica não cunham moeda. Ao contrário do que o nome poderia iniciar. Não cunham, mas empocham. E os Metallica, que tinham uma turnê europeia marcada para 2013, decidiram antecipar e fazer a turnê europeia já enquanto há euro. O que teve um grande destaque aqui nos jornais, porque de facto realmente eles estão atentos à política europeia. Vê alguma vantagem na eventualidade do euro desaparecer ou só vê desvantagens, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu estou tão cansado
com o tema da crise, com o facto de os próprios economistas... Não, eu quero que... O facto de estar cansado nunca me impediu. Os próprios economistas... grande homem. Obrigado. Grande homem. Obrigado. Isto é o outdoor daqueles. Espero que alguém tenha a bondade. Os alunos de marketing que aprendam. Eu uma vez já pus um cartaz no Marquês de Pombal, infelizmente com uma mensagem muito menos interessante do que esta. Mas o cansaço é tanto e os economistas claramente também não fazem ideia de nada, de soluções, nem de coisa nenhuma, que uma pessoa... Vamos lá ver, há vantagens ou desvantagens no desaparecimento do euro. Ele agora vai começar a elaborar. Não. Repare, se for o desaparecimento dos euros, sobretudo os meus, eu acho isso muito desvantajoso. O euro em si, não faço ideia. No outro dia ouvi uns economistas que disseram: se calhar o Banco Central Europeu devia começar a cunhar moeda. Eu achei isso, eu comprarem uma impressora boa, uma coisa boazinha já, com boa resolução, e desatarem a imprimir papel. Eu não percebo como é que funciona, mas vamos lá ver. Parece-me que o futuro é risonho. Porquê? A França e a Alemanha cozinharam um acordo entre os dois e vieram apresentá-lo aos outros todos. Desses todos, houve uns que não quiseram. Eles disseram: sim, mas nós vamos pegar em 17 e avançamos. Isto trazendo a União por todo o lado. E, portanto, parece-me... e a disciplina orçamental. Já agora, só uma nota sobre isto, que eu também gostava de falar sobre a disciplina orçamental. Notas. Eu nada contra a disciplina orçamental, mas... se calhar é importante fazer mais uma ou duas coisas para resolver outros problemas que estiveram na origem da crise, porque eu não sei se a disciplina não foi falta de disciplina orçamental que gerou a falência do Lehman Brothers, o Sr. Madoff, o BPN... Mas gerou o caso da Grécia, por exemplo. Gerou, mas antes do caso da Grécia já o castelo de cartas estava a desmoronar. Pronto, ficamos com estas notas do Ricardo Araújo Pereira. Vamos ter de aguardar para perceber se a cimeira dá algum resultado verdadeiramente substancial ou se a crise vai continuar a agravar-se. Agora os decretos. O João Miguel Tavares decreta ornatos violeta. Exatamente. Eu adoro os Ornatos Violeta. Basicamente, em 3 anos eles mudaram a música portuguesa e deixaram uma marca perene. É um disco duplo. E é um disco com triplo. É uma caixa com 3 discos, uma de inéditas e raridades. E o melhor disco deles chama-se O Monstro que Precisa de Amigos. E O Monstro que Precisa de Amigos, acho que é um título ideal para os tempos em que nós vivemos. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, decreta o novo filme de Nanni Moretti, sim, com o Clero. Porque é muito giro. Eu sou um crítico de cinema muito arguto. E esta é a minha observação. É muito giro. Atenção, é um filme em que, sim, o Papa precisa de ir ao psiquiatra, é esse basicamente o problema. O Vaticano, enfim, rosnou muito baixinho, quase não se ouviu, não se brinca com o sucessor de São Pedro, foi só isto. E é apropriado que tenha sido um rosnido baixo, porque há um rebuçadinho para todos no filme. Os jornalistas levam, os psiquiatras / psicanalistas levam, todos eles levam muito mais do que o clero. Finalmente o Pedro Mexia decreta que lhe arranjem um emprego para poder contar uma história exemplar. Não a mim. Porque houve uma história maravilhosa que se passou em Nova Iorque, uma senhora do movimento Occupy Wall Street, que estava com um cartaz que dizia "Só voto depois da Revolução", e essa senhora estava com esse cartaz já há muitos dias, uma senhora chamada Tracy Postant. A senhora estava com o cartaz há muitos dias e um dia cansou-se daquele cartaz e pôs um cartaz novo a dizer que tinha feito o doutoramento e que precisava de um emprego. E houve um corretor que passou ali, que a convidou para subir e fazer uma entrevista. Ela passou a entrevista e neste momento trabalha numa corretora. E eu acho que é uma história, é uma moralidade medieval. É a prova de que reivindicar por vezes dá resultado, não é? É uma moralidade medieval tão bonita, passar da Revolução para Wall Street, de ocupar Wall Street a ocupar a secretária em Wall Street. Acho que é uma história natalícia que nos deve fazer sonhar. Pronto, e assim fica concluída mais uma análise da semana. De hoje a 8 dias, à hora do costume, os ministros do costume neste Governo Sombra, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e bom regresso, Pedro Mexia. Aos indígenas, obrigado.